Bom, pessoal, a gente está começando hoje, né, a nossa segunda live da semana, a trilha do planejador financeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem a gente deu o kickoff falando sobre a carreira do planejador financeiro, né, trazendo aí um pouco das características, como que funciona a carreira, né, da importância de estruturar o seu negócio, enfim, explicando um pouco sobre essa estruturação, sobre a profissão. Contei um pouco da minha história, né, como planejador financeiro. E então hoje a gente vai falar aí sobre dois assuntos. Vou dividir a live em dois momentos. No primeiro momento a gente vai falar um pouco principalmente sobre estratégia comercial. Óbvio que existem muitas estratégias comerciais hoje para você poder captar cliente, mas vou trazer aí alguns insights sobre isso. E depois, uma convidada muito especial, a Jéssica Fontoura, planejadora financeira, vai trazer aí para contar um pouco da história dela. E vai ser bem legal, espero que vocês gostem. Façam perguntas, tirem suas dúvidas. Espero que vocês curtam o conteúdo de hoje. Tá bom? E depois também deem um feedback lá nos grupos, para quem já está participando do grupo também. Então, ontem a gente falou um pouco sobre essa questão da carreira do planejador financeiro, sobre como é que funciona, como é que é a prestação de serviço, a importância de estruturar o negócio. A gente falou também explicamos um pouco sobre o Trilha. Também fizemos aí, né, parte dos principais desafios, né, que de repente, como que o mercado hoje entende qual é a função do planejador financeiro em relação a números, questões técnicas, questões emocionais. Mas óbvio, né, pessoal, que a carreira do planejador financeiro ela não é diferente de muitas outras, né? Quando a gente vai pensar aí de uma carreira de prestação de serviço, não sei aí quem que está na live que trabalha com prestação de serviço, eu acho que o desafio número 1 de qualquer prestador de serviço que está começando uma carreira, que está buscando prosperar naquela carreira, é com certeza ter clientes, com certeza é ter mais clientes para quem possa atender, para quem possa demonstrar forma de trabalho, para quem possa pedir indicação. Então, a gente entende que os aspectos comerciais que o planejador financeiro enfrenta são muito parecidos com o que qualquer prestador de serviço vai enfrentar na carreira. E assim como qualquer prestador de serviço, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos: você não precisa gostar de vender, tá? Se perguntasse, Léo, você gosta de vender? Não muito, nunca gostei muito de vender. Quando trabalhei no banco, eu acho que eu não era a pessoa que mais gostava de vender. Agora, eu aprendi a vender? Sim, eu aprendi a vender porque foi uma necessidade. No momento em que você começa a carreira, há uma necessidade de você se aprender, inclusive ter um pouco de desconforto é normal. Mas o mais importante é, no seu desconforto, você achar uma forma confortável de se posicionar, de falar sobre o seu serviço, de vender o seu serviço, de entender o seu valor que você está entregando. E por que isso é muito importante? Porque a gente observa que nem todo mundo nem todo mundo é um vendedor nato, né? Tem, obviamente, aquelas pessoas que são vendedores natos. Mas você não precisa ser um vendedor nato. Você precisa entender que a venda faz parte. E que você ser vendedor é a sua principal profissão. Tá? Então, para quem trabalha prestando serviço, você não é um dentista, ou um advogado, ou um nutricionista, você é um vendedor antes de tudo. O que isso significa? Significa que você vai precisar vender, você vai precisar se posicionar. O cliente ele não vai cair do céu. Agora, se a gente está partindo do pressuposto que você não gosta de vender, mas que você sabe que precisa vender, existem formas técnicas, posicionamentos, existem estratégias que você pode seguir que dão certo, que a gente já mapeou, que a gente já validou e que a gente entende que existem formas de você apresentar um serviço. E tem outra questão também, quando a gente vende algo que a gente não acredita ou que a gente não gosta, é muito mais difícil. Mas quando você vende algo que você gosta, que você acredita, que você usa para a sua vida, é totalmente diferente. Então, para mim, por exemplo, desde o primeiro dia que eu comecei a atuar como planejador financeiro, eu sempre levei isso muito para dentro de casa, né? Sempre alinhei muito com a Dani, minha esposa,
A gente sempre fez o nosso planejamento, a gente sempre alinhou, sempre seguiu e ficou muito claro para mim o benefício que isso traz para a vida das pessoas. Então você precisa acreditar nisso antes de tudo. Você acredita que o planejamento financeiro ou que já mudou a sua vida? Tem muitos alunos que começaram fazendo para si mesmo, que precisavam mudar e depois que eles viram que conseguiram, falaram, opa, e se eu começar a trabalhar? Oi pessoal, voltei. Se por acaso estiver travando, por favor me falem, tá? Tem muito profissional que, como eu falei, né, tem muito aluno que começou fazendo um planejamento para si mesmo e viu, caramba, funcionou para mim, deixa eu ensinar outras pessoas a fazer isso. Então a gente está partindo do pressuposto que, de novo, vender, digamos que não é opção, você vai ter que vender, você não precisa gostar de vender, mas você precisa aprender como vender. E não necessariamente você vai precisar vender para sempre. Depois que você tem uma carteira de cliente, depois que você começa a trabalhar na recorrência, que você começa a pedir indicação, vai chegar um momento onde você vai conseguir, a partir do benefício que o seu trabalho gera, a partir do valor que você gera, conseguir de fato ter aquela venda muito no automático, muito tranquila para aqueles potenciais leads e indicados que você vai ter. Agora, tudo tem que partir de um ponto de partida, poxa, Léo, eu nunca vendi nada, eu nunca me posicionei como vendedor. Isso é o que a gente escuta da maioria das pessoas que estão ali começando como planejador financeiro. Se você é uma dessas pessoas, você não precisa começar vendendo, tá? Mas como assim? Você está falando que eu tenho que vender, mas eu não preciso começar vendendo. É isso mesmo. Existe uma estratégia, eu vou ensinar para vocês aqui uma estratégia comercial que eu aprofundo mais no Trilha e eu ensino outras técnicas, mas existe uma estratégia muito legal que você pode começar fazendo vendas indiretas, ou você pode começar não vendendo nada, mas você trazendo uma consciência para o público que você conhece e o público que você se relaciona. O que significa isso? Todo mundo tem 3 tipos de público no nosso network, na nossa vida. A gente tem um público X, o público Y e o público Z. O que é o público X, Y, Z? O público X é todo mundo que você conhece, aquela pessoa que você conhece, seja um familiar, um parente, até um amigo de Instagram, que você conhece, é amigo do Instagram, mas não é, de repente, melhor amigo, é um conhecido. Existe um segundo público, que é o público Y, que é um público que todo o seu público X conhece, mas que você não conhece. Esse público Y é um público muito maior. É um público extraordinariamente maior do que o público X, porque é um público que você não conhece, que conhece todo o seu público X. E o público Z é maior ainda, que é um público que não conhece o seu público, que não conhece o público Y e que não conhece o público X. Que conhece o público Y, desculpa, e não conhece o seu público X. Que é maior ainda, né? Eu acho que o grande erro quando a gente começa a tentar vender algo será que eu preciso vender? As pessoas tentam se posicionar para vender para o público Y ou para o público Z, que é uma gama maior. Pessoas que não te conhecem, não sabem para onde você veio, de onde você veio, não sabem o que você está ofertando. O público X que te conhece, ele não precisa ser o seu cliente. Você pode ter como meta atingir o público Y e o público Z. Mas o público X, ele precisa o quê? O seu público X, que é todo mundo que você conhece, precisa saber exatamente o que você faz. Ah, Léo, mas a pessoa me conhece, sabe que eu sou um educador financeiro, um planejador financeiro. Tudo bem, a pessoa sabe o que você está fazendo, mas ela não sabe como você faz. Ela não sabe o que você entrega. Ela não sabe se você tem um método, se você usa uma ferramenta, se você tem um passo a passo. Como que você faz esse passo a passo? Será que cobra por hora, por mês? Será que você cobra R$100 ou R$1.000? Será que a pessoa... O seu público X, na grande maioria, não sabe exatamente como que você faz a entrega do planejamento. Aí eu te pergunto, se você já atua como planejador, as 10 pessoas mais próximas de você sabem como você entrega o trabalho de planejamento financeiro? E de novo, essas 10 pessoas que mais te conhecem, elas não precisam ser o seu cliente. Ela pode ser simplesmente uma pessoa que vai entender exatamente o que você faz, vai criar uma consciência do que o seu trabalho entrega, como você entrega, e a partir disso vai poder te indicar para o público Y dela. Então, uma estratégia comercial muito válida mapeia quem é o seu público X, para que você possa marcar um café, um almoço, alguém que você possa falar, olha, deixa eu conversar com você, eu não vou te vender nada, eu quero só te mostrar como que eu estou atuando como planejador financeiro.
E a partir disso, essa pessoa vai entender, nossa, que legal, não sabia que você fazia dessa forma, eu achava que era só para quem era muito rico, ou então para quem era endividado. E aí a pessoa vai falar, não, eu tenho muitas pessoas que eu conheço na minha rede de relacionamento que eu enxergo trazendo, podendo te indicar como cliente. E a próxima vez que essa pessoa, que você trouxe essa consciência, ouvir alguém falando sobre finanças, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre dívidas, enfim, qualquer assunto relacionado a planejamento, ela vai lembrar de você, tá? E aí você começa a ter um acesso ao público Y e ao público Z. E muitas vezes o próprio público X decide contratar você como a cliente, como planejador, e se tornar o seu cliente também. Então hoje eu tenho muitos amigos, muitos parentes que são meus clientes até hoje. E que foi através disso, trazendo consciência, trazendo conhecimento do que um planejador financeiro faz, que essas pessoas perceberam, né, valor ao contratar um planejador financeiro. Tá? Alguém já tentou isso? Alguém quer fazer uma pergunta relacionada a isso, relacionado a formas de conversar com pessoas, trazer esse nível de consciência, de posicionamento comercial? Alguém quer fazer uma pergunta relacionada a isso? O Michel perguntou para mim qual seria um número de famílias saudável como clientes. Michel, saudável, digamos que vamos levar aqui vamos entender que saudável seja manter a qualidade de vida, né? Manter a qualidade de vida e a mente sã. Então eu diria que um planejador financeiro consegue atender aí. Eu cheguei a atender 84 famílias e eu tinha qualidade de vida. Mas óbvio, eu acho que eu tinha qualidade de vida porque eu tinha um processo muito bem definido, eu já tinha experiência. Mas pode-se dizer que 50, 60 famílias você consegue atender na recorrência, mantendo qualidade de vida, mas para isso você precisa ter método, precisa ter ferramenta para que você possa, de fato, escalar o seu negócio de uma forma saudável, tá? Então essa seria o que eu poderia te dar como resposta nesse momento. Bom, eu vou chamar minha convidada então. Jéssica, se você estiver aí, se você pedir para entrar, seria bem mais fácil do que eu te achar, por favor. Mas se não, eu te acho aqui em uns segundos. Jéssica, cadê você? Jéssica. Olá, dona Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Vou colocar um filtro aqui para ficar melhor. De noite a gente já não tá com a cara boa mais. Nossa, eu nem pensei nisso, tá? Dá pra colocar filtro, né? Dá para colocar. A gente fica com uma... Pronto. Boa noite, tudo ótimo. Legal, obrigado. Jéssica, obrigado por você estar participando aqui comigo. Que bom que você topou participar, né, nessa live hoje. A ideia é a gente trocar aqui uma ideia sobre a carreira, sobre você, sobre a sua história, você contar um pouco aí dos desafios que você enfrentou, tem enfrentado, né, como planejadora financeira. Queria começar, né, a você contar um pouco de você, da sua história, como é que você começou como planejadora, de onde, né, contar um pouco aí do seu background, né, onde você está, onde você mora hoje, né, porque eu sei que você estava um pouco nômade aí nos últimos tempos, mas conta pra galera como é que você começou, né, na sua carreira como planejadora financeira e o que te trouxe, né, até aqui hoje. Depois a gente explora algumas outras questões relacionadas à carreira do planejador. Maravilha, combinado. Obrigada pelo convite, estou feliz em estar aqui. E eu sou a Jéssica Fontoura, sou planejadora financeira. A Fontoura Finanças nasceu em 2019, após um processo de transição de carreira, né, Léo? Então, até 2018 eu atuei no corporativo, era líder de departamento pessoal em uma empresa, sou de Belo Horizonte, então eu era responsável por Minas e Rio de Janeiro, em uma empresa de Curitiba. Sou casada, mãe de pet, sou meio nômade, então realmente, né, minha residência fixa ainda é BH, mas já não garanto que nos próximos 6 meses continuará sendo. E realmente, assim, o planejamento financeiro, ele veio de um desejo, né, de realmente transmitir um conhecimento que eu sempre gostei muito de estudar. Até então, eu estudava muito para aplicar na minha vida pessoal. É um assunto que eu sempre gostei muito. E eu entendi que esse assunto, essa paixão, poderia se transformar em profissão. Então, o meu próprio planejamento financeiro teve total influência em me ajudar a fazer uma transição de carreira
tranquila, era um desejo, era um sonho que foi planejado, que foi estruturado para que acontecesse, e eu ainda consegui ter esse tempo entre 2018 para 2019, foi um período aí em torno de um ano mesmo, para conseguir estruturar tudo que eu precisava em termos de conhecimento e de estrutura mesmo como empresa para começar a atuar, né? Então, o planejamento financeiro começou na minha vida, de fato, para conseguir me proporcionar fazer isso de uma forma tranquila como foi, sem ter que, de repente, voltar, né, atrás por questões financeiras, por exemplo. Legal, Jéssica, muito bom. Então, a Jéssica mora hoje em BH, né? É de BH. Já morou em Floripa, né? Durante um tempo também. Já passou um tempo em João Pessoa, né? Também que você passou um É, tempo. passei em Maceió, em João Pessoa, em Floripa. A questão tem que ser litoral. Então, tem praia, É eu tô praia. indo. O pessoal de BH gosta muito de praia, isso é verdade. Já que em Minas não tem mar, a gente procura o mar. Não vai pro bar, procura o mar. Você falou que você fez a transição de carreira, né? Então, ah, conta um pouco como foi na época, né? Tipo assim, você teve que tomar uma decisão de fato, fazer essa transição, como você falou, o planejamento te ajudou. Mas como que foi tomar essa iniciativa de eu preciso sair daqui do que eu estou fazendo para, de fato, procurar algo que me traz satisfação profissional? Como que foi isso, especificamente essa transição? Sim. Primeiro, foi através de busca de autoconhecimento, né? Eu já estava insatisfeita há um tempo, e é muito interessante porque um dos primeiros treinamentos que eu fiz em torno de autoconhecimento, eu comecei a buscar vários recursos dentro desse contexto, me apaixonei por autoconhecimento, e um dos primeiros treinamentos que eu participei falou sobre visualizar futuro, né? Aquilo que a gente fala muito dentro do contexto financeiro também. E nesse momento, eu tinha um desejo muito grande, né, de me tornar coordenadora. Eu era analista, mas eu ainda não era coordenadora. E eu tinha esse desejo, né, de assumir uma gerência, uma coordenação. Estava caminhando para. E nesse momento foi muito interessante, porque eu comecei a pensar no estilo de vida que eu desejava ter, né, na questão da qualidade e estilo de vida, a liberdade geográfica, que já era um desejo nessa época, mas eu não fazia ideia do como isso poderia acontecer, né? Não tinha essa coisa do home office, não existia isso, então eu não fazia ideia do como, mas eu sabia que eu queria isso em algum momento da minha vida. Então, quando eu comecei a projetar e falar, opa, peraí, a vida hoje do meu coordenador, a vida da minha gerente, é a vida que eu desejo ter, né, profissionalmente falando? Seria no quesito financeiro, nos números apenas, mas no quesito estilo de vida, não seria. Então foi aí que eu entrei num colapso, porque eu sempre fui muito dedicada, né, nas minhas questões profissionais, eu cresci muito ali, eu fiquei quase 10 anos na mesma empresa, foram quase 9 anos na mesma empresa. Então assim, eu cresci muito, eu estava ainda em fase de desenvolvimento, mas eu percebi que aquilo ali conflitava com os meus valores pessoais, que o principal é liberdade, essa questão da liberdade geográfica, por exemplo, né? E que dentro daquela profissão, dentro daquele caminho que eu estava trilhando, aquilo ali não se tornaria possível. Então, primeiro eu lidei com um conflito interno muito grande do que fazer agora, já que toda a minha vida profissional foi direcionada dentro daquele contexto e eu só conhecia até então aquilo, né? Já que eu era especialista naquele tema, naquela área. E, então eu tive que lidar primeiro com esses conflitos internos, né, sobre o real abrir mão de tudo para construir algo do zero, mas que depois eu entendi que não é do zero, porque toda aquela trajetória, toda aquela experiência, ela continuou comigo, né, mas sim, em termos profissionais diretamente falando, ainda mais quando a gente fala de sair de CLT e empreender, né, são coisas completamente diferentes, com desafios diferentes. Então, eu tive que lidar com esses conflitos internos e ter a coragem de fazer isso. Eu fiquei, depois de tomar a decisão, de fato, eu fiquei um ano me preparando. Eu fiquei de 2017 a 2018. Foi uma fase que eu sentei com o marido e falei, olha, vamos reduzir todos os custos, porque agora a gente só junta. E eu vou juntar tudo que eu puder. E assim eu fiz. Eu fiquei praticamente um ano só guardando o salário, justamente para conseguir ter uma base financeira para que isso acontecesse, entre terapias, entre terapias também durante esse um ano, então foi uma fase que eu me permiti me preparar muito bem. Eu não tenho muito aquele perfil do queime o barco e depois se vira e faça acontecer. Eu tenho um perfil mesmo de estruturar muito, de pensar muito, de planejar muito, e eu acho que esse é um perfil de quem tem esse comodismo ali de estar muitos anos na mesma empresa. Isso é muito normal. Hoje eu percebo isso com os meus clientes.
clientes, né? Que, na verdade, é muito natural o que aconteceu comigo. E assim, eu fiz. Eu tinha essa opção de escolher, né? Não foi aquela coisa de fiquei desempregada e agora eu tenho que me virar. Não foi assim. Eu tinha uma opção de escolher. Então, eu fiz isso. Fiquei um ano me preparando, me organizando para que essa transição fosse o mais suave possível. Legal, aí para você ver, né? A decisão não partiu de uma esfera financeira, e sim de uma esfera de busca de qualidade de vida e É, que, consequentemente, o financeiro vai vir, né, da qualidade de vida que você gera e quanto que você pode ter de benefício, né? exato. Inclusive, o eu.pj falou aqui que ele não trabalha como educador financeiro, mas que no trabalho dele, no ciclo de amigos, todos indicam ele para quando o assunto é finanças pessoais e investimentos, para ele não sabe como começar. É, E aí, é assim que eu comecei. conta para ele, o Jéssica, o que ele precisa, né? O que ele precisa para começar, né? Um perfil como esse que tem conhecimento, mas de repente, poxa, qual é o passo que eu tenho que dar para poder estruturar o meu negócio, ser planejador financeiro, né? Muito legal. Foi exatamente assim que eu comecei, porque assim, depois que eu saí mesmo, né, eu comecei a buscar vários conhecimentos, estudar várias coisas, eu ainda não sabia que seria exatamente finanças, e até que um dia uma amiga, uma pessoa que inclusive até hoje ela está comigo, hoje ela é até uma parceira, ela falou, Jéssica, o que você faz tão bem, que você faz de forma tão natural, que você faria de graça sempre? E é engraçado porque no momento que ela disse isso, a minha ficha ainda não caiu. Ela ainda me deixou com essa pulga atrás da orelha para eu pensar. Depois de mais ou menos uma semana, ela voltou e falou: Jéssica, você ainda não percebeu o que eu quero dizer? Não, não percebi. Ela falou: você ajuda todo mundo com dinheiro. Né, eu era ali uma referência no meu meio de amigos, de familiares mais próximos, né? De ajudar, de estar ali, de ser a chata, de ser a mão de vaca, às vezes, da rodinha, do rolê. Então, e aí eu precisei de alguém de fora me dizer isso, né? Oh, você não está percebendo que você pode fazer disso uma profissão e ajudar pessoas, né? Então, foi aí que. E mesmo assim, no primeiro momento, eu ainda não digeri a informação. Falei, não sou economista para isso, né? Primeiro pensamento que veio, não sou economista. E até que eu tenho uma vizinha, na época ela era minha vizinha, hoje ela já se mudou, mas hoje ela é uma grande amiga e é economista. E eu já tinha ajudado ela em várias coisas referente a finanças. E ela falou, Jéssica, eu sou economista e eu não sei aquilo que você me passa. E foi realmente um choque para mim. Eu falei, sério? Como assim? Você não aprendeu isso na faculdade de economia? Não, a gente não aprende a cuidar do próprio dinheiro na faculdade de economia. Né? Então, depois disso, eu fui em busca de métodos, de buscar realmente formação, me aperfeiçoar, para pegar todo aquele conhecimento que eu já tinha, mas eu tinha até então, para mim, não era algo estruturado para ensinar. Então, eu fui atrás de um método para conseguir transmitir isso através de uma profissão, né? De uma nova profissão. Muito bom, muito bom. Inclusive, o FL Representações está precisando de planejadora. FL aqui, ó, segue a Jéssica. Jéssica Fontoura aqui, Fontoura Finanças aqui, que está junto com a gente. Entra nela, manda uma mensagem, que ela com certeza vai te ajudar com relação ao seu planejamento financeiro, tá? Jéssica, agora vamos falar um pouco mais sobre como que você enfrentou essas dificuldades, né? Então, em relação à carreira. Então, o que você, na construção da sua carreira, o que você percebeu que, caramba, você começou a implementar e tudo mais, e aí o que você viu que era mais difícil e como que você enfrentou essas dificuldades para se tornar, né, hoje uma planejadora trilhando, né, tendo clientes, atendendo, sendo bem remunerada por isso, né? Eu sei que você já está cobrando legal pelos seus clientes, né? Porque, enfim, eu já te conheço. E então conta um pouco disso, dessas dificuldades e qual foi as suas estratégias para você superar essas dificuldades. Eu penso que, assim, são dificuldades diferentes em momentos diferentes, né? E eu acredito que elas continuarão existindo. A gente só vai buscando recursos, né, de acordo com cada ciclo de dificuldade. Mas, assim, falando do início, por exemplo, né, eu tive uma grande dificuldade em romper esse pensamento de CLT para empreendedora, né? Eu brincava muito que o ser eu presa é muito complicado, porque, de repente, você tem que ser marketing, você tem que ser vendedor, você tem que ser planejador financeiro, você tem que fazer estratégia. Então, no início, pensar em tudo isso me gerou um grande desafio, né? Eu sempre fui uma pessoa, e é por isso até que eu tô com você hoje, né, Léo? Eu sempre fui uma pessoa que busquei por mentores, então isso aconteceu desde o início.
Então, diferentes tipos de desafios que eu tive, e em todos eles eu busquei mentores para me auxiliar, porque eu sempre pensei que eu consigo ir muito melhor e mais rápido, de forma mais assertiva, tendo alguém que já trilhou esse caminho e consegue me dizer qual é ele, né? Então, nessa época eu fiz isso, procurei mentores que pudessem me auxiliar nisso, né? Depois veio o grande impasse da venda, né? Entender, e aí entra aquele grande conflito, que foi até o tema de hoje que você abordou, né? Opa, eu sou ótima com finanças, mas eu sou péssima vendedora, e aí? E agora, né? Então, tive que enfrentar também esse desafio. E, de novo, foi seguindo caminhos que alguém já havia trilhado e conseguiu me direcionar melhor, né? Tive o desafio com o Instagram, de romper, né, essa questão do Instagram, de entender que ele, hoje, claro que é estratégia, né? Você até comentou hoje da aula que nós tivemos mais cedo, que o planejador é um planejador brilhante de anos, mas que não tem nem rede social. E é claro que isso é escolha estratégica de cada profissional. Mas eu, por exemplo, entendi que o Instagram, sim, ele seria uma parte estratégica do meu trabalho e que eu deveria enfrentá-lo, né? Que ele não é um bicho, eu podia estar aqui de forma muito tranquila, que não ia doer tanto assim, né? No início doeu, mas que depois se tornou algo leve. Então, esse foi um outro desafio. Recentemente, né, falando aí da nossa trajetória agora, né, Léo, eu comecei a usar o Vista por um desafio que eu vi no caminho, que foi de alguns clientes ter dificuldade de usar Excel. Então, foi quando eu conheci o Vista, por exemplo, e falei, opa, eu preciso de algo que viabilize e facilite a gestão do meu cliente, porque para mim o Excel é lindo, maravilhoso, né? Mas não é para todo mundo que funciona dessa forma. Então, hoje, ter uma ferramenta que auxilia o meu trabalho faz muita diferença e facilita a vida do meu cliente, né? E, claro, isso me ajuda a fechar mais clientes também, porque eu quebrei uma barreira que para muitos era o Excel, né? E acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, me lembrei. E além disso, também foi uma mudança recente, né, Léo? Inclusive que veio depois do nosso processo, com relação à mudança de forma de metodologia mesmo de vender. Antes eu vendia pacotes completos fechados, um valor maior ali fechado. E agora, com vista, eu passei a fazer a cobrança recorrente, né? Então, eu passo a receber do meu cliente de forma mensal. Isso facilita a minha previsibilidade de recebimento e facilita para o meu cliente, que às vezes não precisa ter um limite no cartão de crédito tão alto, por exemplo, para conseguir pagar um processo. Então, acaba abrindo possibilidades para o meu cliente e para mim, né? Então, acho que esses foram os desafios mais recentes e como eu fui enfrentando-os. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu lembro muito bem, né, quando você estava com esse desafio da previsibilidade, né, porque você já estava atuando, já estava naquela fase de já ter a experiência de atuar, de atender pessoas, mas que essa questão da previsibilidade, né, de ter uma forma de você oferecer isso de uma forma mais clara, foi um dos motivos que a gente está evoluindo, conseguiu evoluir, está evoluindo, né, para chegar nos objetivos, né, que você deseja. Mas olha que legal, né? A sua história ela conta um monte de coisa que acho que muitas crenças, né, que você tinha em relação à forma de trabalhar, cultura do trabalho, né, de você ter um emprego, uma renda estável, cultura de se posicionar nas redes sociais, cultura de você vender, né, um serviço. Então, assim, eu acho que a sua história é muito bacana, é muito legal, serve muito de exemplo aqui para todo mundo que está buscando essa transição, porque, assim, veja, você passou por vários conflitos internos, né, dentro desse processo, e você está aqui, né, construindo uma carreira de sucesso, mostrando para as pessoas que tudo que você fez muito bem feito, e que todo mundo pode fazer isso também, né? Então, acho que isso é uma percepção muito legal. O Jadson até perguntou, né, que ele precisa do passo a passo de mentoria e consultoria. Então, assim, é exatamente isso, Jadson. A gente, hoje, pela experiência que a gente tem, pelo que a gente passa, né, no dia a dia, observando as pessoas que procuram, a gente já sabe o caminho a trilhar, o caminho a ser construído de um atendimento de planejamento financeiro. Qual é o passo a passo, o que você faz numa reunião de vendas, o que você faz numa primeira reunião, numa segunda reunião, numa terceira reunião. Então, isso é muito legal. A gente tem essa clareza hoje, né? A Jéssica hoje consegue enxergar com clareza que esse passo a passo existe, né? E que é muito legal. O FR Apresentações falou que já você pode já se sentir contratada, tá, Jéssica? Depois eu quero a comissão
Tá bom, combinado. E quero só hospedagem. Ah, mas você não tá mais em Floripa, então aí não dá mais certo. Não dá. BH, o Luiz, o meu sócio de BH, né? Mas quando for visitar BH, você paga um pão de queijo pra mim, então. Combinadíssimo. E aí eu quero te perguntar agora, Jéssica, assim, né? Você falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de você ter procurado a liberdade, de você ter procurado uma carreira que pudesse te proporcionar a previsibilidade de renda, a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tenho certeza que daqui a pouco você vai estar lá na... Seu marido, eu sei que é programador, né? Então eu sei que vocês têm a possibilidade de poderem morar em qualquer lugar do mundo, né? Daqui a pouco está morando fora do Brasil também por um período. E quero te perguntar o seguinte: o sentimento que você tem hoje, não necessariamente da carreira, mas o sentimento que você tem do tipo, ao atender uma pessoa, um cliente, ao ver a transformação, como que você se sente atuando como planejadora financeira em relação ao valor que você agrega na vida de uma pessoa, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que você é uma pessoa que percebe muito isso, que você faz muito exercício, muito exercício de muitas técnicas de autoconhecimento para o cliente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Isso é tão legal, sabe? Porque, assim, é uma coisa que eu sempre comento, principalmente quando tem pessoas que querem passar por processos similares, né? Não só de transição de carreira, mas qualquer mudança na vida em si. É muito legal quando você percebe que, em algum momento, eu visualizei isso tudo e não tinha noção do como isso aconteceria, né? Então, quando eu coloquei, por exemplo, no meu mural dos sonhos, uma foto morando de frente para o mar. Aquilo ali começou a me incomodar, porque aí eu olhava e falava, poxa, BH não tem mar, o que eu estou disposta a fazer em prol daquilo ali? E aí eu passava a me questionar de, opa, peraí, ou eu tiro aquela imagem do meu mural, porque Minas não tem e não vai ter mar, ou eu vou ter que estar disposta a fazer algo. A minha família e do meu marido todos são de BH, por exemplo. Estamos dispostos a realmente nos mudar, a fazer coisas diferentes? Ou não? Porque senão eu tiro aquela ideia da minha visualização. E aí entra a questão das escolhas. Então eu levo muito isso para as pessoas que passam, né, pelo meu caminho, para os meus clientes. Que, opa, se você consegue visualizar algo, acredite, só faça o que precisa ser feito, mesmo que hoje você não consiga exatamente saber o como, né? Quando eu fiz aquilo ali, coloquei aquela imagem, tanto eu quanto meu marido trabalhávamos de CLT e de horário fixo, presencial. Naquela época não tinha ainda como trabalhar de home office. E assim, é tão interessante porque o meu marido também passou a ser 100% home office antes da pandemia. E de uma forma muito louca também, sabe? De repente apareceu uma oportunidade, ele não queria, ele era muito, assim, ele estava quase 15 anos na empresa que ele trabalhava anteriormente, para você ter ideia. Ele não tinha essa intenção também de mudar. E de repente eu falei, opa, peraí. E eu tinha acabado de sair, ele saiu logo depois, foi menos de um ano depois, eu saí em 2018, ele saiu em 2019. E de repente um olhou para o outro e falou, opa, peraí, tudo aquilo que naquele momento você falou que ia acontecer, que você queria que acontecesse, agora simplesmente parece que as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Então quando eu vejo isso também acontecer na vida dos meus clientes, dá uma satisfação fora do normal, porque a gente acreditar realmente que é possível fazer mudanças, é possível fazer ajustes, é possível ir atrás de fato, né, daquilo que a gente deseja. E sim, é possível, é acreditar e fazer o que precisa ser feito e fazer os ajustes, mesmo que às vezes leva tempo, né? Quando eu visualizei isso tudo, poxa, né, a gente já está em 2023, eu comecei a visualizar isso tudo em 2016. Opa, quanto tempo tem? Então não aconteceu do dia para a noite, mas houve uma construção. Então isso é o que eu tento passar muito para as pessoas que passam pelo meu caminho, né? Existe um tempo, existe uma construção que vale a pena, né, de ser seguida, de acreditar, claro, de fazer um planejamento financeiro muito estruturado que vai viabilizando isso tudo ao longo do tempo, né? Mas assim, não tem preço ver essa transformação na vida dos outros. Porque uma coisa é eu sentir isso tudo e saber que foi muito legal toda a transição que eu tive. Outra coisa é saber que eu estou conseguindo contribuir na vida de outras pessoas para que isso também ocorra. Então, assim, a gente ganha duplamente, é muito legal. Legal, Jéssica. Tem uma pergunta aqui para você, que é como é que foi a escolha do seu nicho, né? Como é que você se posicionou, como é que foi essa escolha? Conta um pouco para a gente, cara. É muito interessante
interessante, porque assim, como eu venho do corporativo, sempre tive muita visão sistêmica, tinha muita noção do todo, né? Era do DP, então já tinha noção ali de números, de provisionamentos do que envolve uma empresa e tudo mais. E aí, quando eu decidi por finanças, eu achei que seria empresarial, porque já tinha expertise, já tinha uma série de coisas que, linkando isso a métodos, eu achava que o resultado seria superior. Até porque, né, as empresas têm uma tendência maior a contratar um planejador financeiro do que a pessoa física. Então, eu estava olhando a princípio ali que, opa, eu teria um mercado maior, eu teria um público maior se eu fosse realmente para o jurídico. E eu não gostei. É muito engraçado, porque eu tinha maior expertise mesmo, mas não é o que fazia meu coração vibrar. E aí, quando eu comecei a atender, principalmente casais, quando eu atendi o primeiro casal, e que foi muito legal, porque teve uma ocasião, né, de um casal que eles engravidaram sem planejamento no meio do nosso trabalho de planejamento financeiro, e a gente precisou ali recalcular a rota do planejamento, e foi uma experiência muito maravilhosa. E aí eu falei, opa, peraí, isso me faz feliz. Então, assim, é claro, não existe essa regra, né? Tem muitas pessoas que escolhem o nicho através de estudo de mercado, de outros fatores. Eu confesso que eu escolhi o nicho que me fez feliz, que me fez sentir essa satisfação. Em empresa é muito engraçado, porque eu não sentia a mesma satisfação. Assim, eu ficava feliz, obviamente, é muito bom você ver a empresa faturar mais e tudo, né? Isso é muito prazeroso, obviamente, mas não era a mesma vibração que eu sinto com a pessoa física, principalmente com o casal, quando envolve ali uma família, uma realização. Isso me faz ficar muito feliz. Então eu fui por esse caminho, analisando muito mais essa questão emocional. Porque se fosse olhar só retorno financeiro, eu acho que eu teria ficado na pessoa jurídica. Eu acho que a questão do nicho também, né, ajudando aí na resposta, né, dando minha perspectiva, a gente, no início da carreira, é difícil você nichar, porque muitas vezes você tem que ter uma experiência para até você entender que tipo de público você quer atender. Acho que a clareza de atender PJ, pessoa física, também é importante, né, de você saber o público, mas depois que você entra na pessoa física, você saber o tipo de público que você quer atender, muitas vezes vai da experiência de você começar a atender, começar a direcionar, começar a ver o público, e a partir daí, quando você começar a ter os clientes nesse nicho, você trabalhar esse nicho pedindo indicação, tentando aumentar o seu network nesse nicho específico. Então, eu acho que vai muito disso também, tá? O Luiz Henrique perguntou, ele falou que ele é graduando em planejamento financeiro. Qual que é a dica que você dá para ele, que está, né, tá estudando, está se formando aí em planejamento financeiro, e que você dá para ele, né? Qual que é o primeiro passo que você dá para ele a partir, né, de agora? Começar a atender, só começar, largar medo, insegurança, largar tudo de lado e fazer. Não tem jeito, né? Eu sou, por ser muito do meu perfil, essa questão do planejamento, eu queria ter tudo muito perfeito, tudo muito mapeado. E agora, né, depois de 3 anos fazendo isso, recalculei agora, né, Léo? Mudando método, mudando estratégia, mudando... Então, assim, é fazendo, não tem como. Se eu tivesse ainda esperando o momento perfeito, aquele desenho de método e tudo, eu estaria parada até agora. Agora, sobre o começar, o que eu recomendo muito, né? Não sei qual que é a sua percepção, tá, Léo? Mas eu vou falar o que eu fiz e que funcionou muito. Primeiro, eu não gosto muito do atendimento gratuito, né? Aquele pro bono gratuito. Eu não gosto porque o nível de comprometimento da pessoa vai sim ser menor, é fato. Né? Essa coisa de atender amigo, atender familiar gratuitamente, eu realmente não gosto. E eu já vi vários colegas de profissão desanimando por isso, porque não vê comprometimento ali no outro e fica aquele trabalho chato, ruim para os dois. E aí você não aprende, a pessoa não evolui, o negócio não sai do lugar. Agora, o que eu fiz que funcionou muito foi oferecer permutas. Os meus pro bônus foram todos de permuta. Então, para vocês terem ideia, uma das minhas primeiras clientes foi a minha manicure da época. E eu ofereci para ela. Falei, olha, minha mentoria na época, eu cobrava R$1.000. Eu comecei cobrando R$1.000 num pacote de acompanhamento, que eram 3 meses ali de acompanhamento na época. E eu ofereci para ela. Falei, olha, deixa eu fazer unha e eu vou ter com você um voucher de 1.000. E aí fiz ali um cálculo, né, de qual era a média de unhas que eu fazia por mês. E falei, olha, eu faço unha com você por tantos meses sem ter que te pagar. Você topa?
ela fechou na hora, porque eu já sabia, né, manicure, a gente já conversa, então ela era uma das pessoas que eu ajudava muito, como, né, de forma indireta, então ela topou na hora, e ela foi uma das, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira permuta que eu fiz. Então eu fazia muito isso. Depois disso eu comecei a fazer permuta de tudo que vocês puderem imaginar. Então os meus pro bonos foram todos de permuta. Eu aprendi Legal. e a pessoa saiu ganhando, mas não foi de graça, porque ela tinha que me oferecer o serviço. Então, Legal. tinha a contraponta. Eu concordo plenamente com você, de graça não funciona. Cobrar pouco também, gera um valor para a pessoa que algo muito barato também não tem qualidade, porque não é uma questão, opinião pessoal minha, é uma questão de valor mesmo. Então, também cobrar muito barato não é algo, mas até inclusive na próxima live que a gente vai fazer na segunda-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre precificação, sobre como se posicionar, sobre como trazer autoridade, credibilidade profissional, né? Então, na segunda, a gente vai falar sobre isso, mais sobre isso. E assim, ô Luiz, eu acho que também é importante você ter método de atendimento, porque sem um método, o cliente também não enxerga um caminho muito claro que ele está seguindo. Então, assim, eu uso um exemplo que meu filho tem 6 anos, eu joguei tênis minha vida inteira, e eu coloquei ele para começar a jogar tênis no final do ano passado, num lugar aqui perto daqui de casa, que era cômodo. Só que era um professor que você via que não tinha muito conhecimento, que não tinha muito tato com crianças e tal. Eu, por saber conhecer tênis, né, já percebi. Alguns meses depois, já esse ano, eu fui atrás de uma escolinha para criança. E aí achei uma escolinha num clube que é para criança, que tem método, que você via que até o instrutor era novo, mas ele seguia um método. E ele, ao seguir um método, ele conseguia mostrar para a criança que tinha um caminho, que tinha aonde ele queria chegar, aonde aquele método levaria ela. Então, eu enxergo muito isso com o planejamento financeiro. Se você não profissionaliza, se você não empacota, envelopa a forma de atuar e mostra isso para a pessoa que você vai atender, ela vai falar, poxa, peraí, isso aqui que não é muito profissional, eu acho que não é o que eu estou precisando. Quando, na verdade, era. Só que ela não enxergou valor naquilo que você está entregando, né? Então, pensem nisso. O Jato falou que precisa de um passo a passo e método para atender, justamente, Jato. Isso. A gente também acha que é assim que você pode ter sucesso, né? A partir de um método, de um passo a passo, muito importante. Sim. A Bruna, né, falou também essa questão de atender gratuitamente, é muito verdade, né? E, de fato, né, a gente já percebeu que tudo que você oferece de graça, a pessoa não entrega o mesmo valor, né? O Thiago Santos está falando que no momento o problema que ele está encontrando é a falta de comprometimento de 2 clientes, que por sinal estão pagos. Eu tenho outro pro bono outro pro bono que está se entregando 100%. Legal. Que você daria de dica aí, Jéssica, para a questão de um cliente que está com falta de comprometimento? Primeiro, é interessante essa questão que você comentou do método, né, Léo? É você ter muita clareza da sua entrega, é reavaliar o processo e identificar se você também pode fazer algo a mais para contribuir no comprometimento daquele cliente, né? E o segundo é algo que eu tive que trabalhar em terapia, inclusive, viu, Léo? Eu acho que isso eu nunca te contei, assim, mas eu tive que trabalhar isso demais. Porque, assim, eu começava, principalmente no meu primeiro ano, eu começava um processo com o cliente com uma expectativa muito grande do resultado daquele cliente. E eu media o resultado dele através da minha percepção, daquilo que eu queria para ele. E não através daquilo que ele queria. E aí, de repente, eu percebi, até inclusive por feedbacks, né, de alguns clientes que eu achava que o processo tinha sido um fiasco e de repente o cliente me mandar uma mensagem, me mandar alguma coisa falando, Jéssica, você transformou minha vida, isso daqui que você fez e tal, e me ajudou. E eu ficava olhando e falei assim, cara, pra mim esse cliente não teve resultado nenhum, por que ele tá falando isso? E aí foi quando eu comecei a entender que o resultado do outro, só ele pode medir. Não é através do meu óculos, não é através do meu campo de visão, né? Então, assim, e sim, vai ter cliente que não vai ter resultado mesmo, fato, porque depende muito mais do esforço da pessoa, da dedicação. Eu já tive clientes, por exemplo, em que, se tratando até de casal, né? Um dos dois me contratou na expectativa que o outro fizesse algo.
e o outro não queria fazer, né? E aí sim, é claro, a gente trabalhando com método, é aquilo que eu falei, revisitando todo o método para ver se eu poderia melhorar em algo, para ver se eu poderia usar alguma estratégia mesmo, né? Essa questão comportamental, de mentalidade, se eu poderia fazer alguma coisa para contribuir. Fiz isso, vi que está tudo em ordem, que realmente eu dei o meu melhor, entregar. É entender que não são todos que vai ter o resultado que a gente espera mesmo. Alguns, resultado nenhum mesmo, porque não são todos que estão dispostos à mudança. Principalmente nesse caso que eu citei, quando um dos dois contrata esperando que o outro mude. Se o outro não quiser, não vai acontecer. Então, realmente, eu trabalhei isso muito em terapia, porque meu nível de autocobrança me deixava muito frustrada. De, opa, eu preciso que esse cliente saia do lugar, eu preciso que o cliente melhore. Mas como que eu vou querer algo pelo outro? Não está nas nossas mãos como planejadores querer algo pelo outro, né? Então, quando a gente entrega isso, as coisas fluem melhor, fica tudo mais leve. Sim, eu também já discuti bastante sobre isso, né? Que existe a minha expectativa, existe a expectativa do cliente, existe o que vai ser entregue, né? Então isso é É. muito importante. Mas aí, Thiago, tem uma questão também. Se o cliente está com falta de comprometimento, pode ter tido um desalinhamento ali na hora da contratação, no sentido de, será que você entendeu 100% o que o cliente estava buscando? Ou será que o cliente entendeu 100% o que você ia entregar? E que o cliente ele precisa, né, no âmbito já desde a contratação, ele precisa entender aquilo que ele está contratando e aquilo que ele tem que se comprometer, né? Eu sempre falo que um início de um trabalho de planejamento, mais importante do que você assinar um contrato, é você ter uma assinatura do comprometimento do cliente. É o contrato de compromisso, é o contrato de que ele comprou a ideia daquilo que você faz. Então, se por acaso você revisitar assim, lá no início, será que esse cliente entendeu que ele tinha que comprar a ideia do planejamento, que tinha que fazer o que tinha que ser feito? Ou será que aquilo ali ficou pelo caminho? Ou então será que depois da primeira, segunda sessão ele percebeu que havia essa entrega e por isso que não teve a entrega que ele imaginava que seria e veio com falta de comprometimento. Então, nos meus treinamentos eu sempre faço esse realinhamento da rota em relação à entrega, em relação a que você tem como que você faz para que o cliente se comprometa, para que depois ele engaje, para que depois você mostre os números, traga o planejamento de objetivos de vida e o financeiro, e aí com base nos resultados ele tem experiência, né, de ter uma vida financeira mais próspera e que você seja a pessoa responsável, né, por ter trago aquilo na vida da pessoa. E aí você começa a enxergar de fato um retorno, né, e o seu cliente começa a enxergar esse retorno de uma forma mais clara, tá? É. Jéssica, obrigado pela sua participação, né? Você prontamente me respondeu. Estou te devendo uma resposta no WhatsApp de um case que você me pediu, né? Vou te responder amanhã, prometo, tá? Mas obrigado, te agradeço demais. Você é uma pessoa muito querida. A gente olhando aqui pro passado, né? Eu lembro de quando você fez o treinamento, quando você contratou, que você conversou com outros profissionais, que você foi atrás, que você planejou, que você fez toda a procura, né? E eu espero que você esteja. Eu sei que você está feliz com o que você faz, eu sei que você gosta muito do que você faz, todos os seus clientes e tudo, e você é nossa parceiraça e eu espero que a nossa parceria só cresça mais e que sua carreira decole cada vez mais. Sim, não, eu só tenho a agradecer, assim, né? Já existia todo um caminho anterior, e esse ano, né, eu tinha te falado que seria um marco, eu queria mudar várias coisas, queria mudar método, queria estruturar melhor o método, então, assim, só tenho a agradecer. Muitas coisas estão caminhando de forma muito mais direcionada, né, a partir do nosso início de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Pessoal, vocês podem. A Jéssica vai sair aqui, mas eu vou continuar um pouco mais, alguns minutos, para poder tirar um pouco das dúvidas de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa estratégica em relação à carreira do planejador, enfim, o que vocês estão aí. Enfim, alguma pergunta, alguma coisa relacionada sobre hoje, sobre material? Alguém quer aí tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade para mandar a pergunta. Ver se tem mais alguém aqui, tem pessoal entrando. Pessoal, na segunda-feira a gente vai falar sobre como eu falei para vocês, né, precificação.
A gente vai falar sobre criação de autoridade, credibilidade, tá? A gente vai trazer mais uma convidada, mais uma pessoa também, vai falar mais sobre isso, uma pessoa que se posiciona muito bem, que tem um posicionamento bem legal como planejadora financeira. Mais uma mulher também, uma mulher muito boa, muito sinistra. E espero que vocês curtam, espero que vocês tenham gostado aí da história da Jéssica, do que a gente trouxe. E é isso, pessoal. Amanhã não tem live, amanhã a gente vai. Não tem a live na sexta-feira, mas segunda-feira a gente está de volta. Vamos ter as interações nos grupos, né? Daqui até segunda-feira. E aí, segunda-feira, a gente espera vocês para a próxima live, trazendo aí questões de precificação, de posicionamento, né? De tudo que a carreira do planejador financeiro agrega, né? Para como a Jéssica mostrou muito bem aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.